Fortuna. Semelhante atrai semelhante. Nada atrai sucesso tão rapidamente quanto o sucesso. A pobreza gera mais pobreza. Seja bem-sucedido e todo mundo vai colocar tesouros a seus pés e querer fazer algo para ajudá-lo a ser ainda mais bem-sucedido. Mostre sinais de pobreza e todo mundo vai tentar lhe tirar aquilo que você tem de valor. Você pode obter empréstimos bancários quando é próspero e não precisa dele, mas tente conseguir um empréstimo sendo pobre, ou quando uma grande emergência ocorre. Você é o mestre de seu próprio destino porque controlar a única coisa que pode mudar e redirecionar o curso dos destinos humanos, o poder do pensamento. Que essa grande verdade vá fundo em sua consciência e que estas páginas tenham marcado o momento de mudança mais importante de sua vida. Trechos de The Joy of Living e de Kaito Prosperity Horizon 7 Marden. Conteúdo: a caça à felicidade. A felicidade pode ser cultivada. Riqueza e felicidade. O sucesso e a felicidade são para você. Como o pensamento traz o sucesso. Outro olhar para a felicidade. A caça à felicidade é: ó, tu que anseias na prisão do real e gritas amargamente aos deuses por um reino donde governar. Conhece esta verdade: aquilo que tu procuras já está contigo, aqui ou em lugar nenhum, se ao menos pudesses vir. 2. Nós fomos feitos para ser felizes. Essa é uma poderosa motivação em cada ser humano. Desde a infância, o desejo de diversão, de entretenimento, de brincar, de alegrias que perdurem é muito forte em cada um de nós. Se pedíssemos à maioria das pessoas do mundo que expressasse seus 3 maiores desejos, todos pediriam saúde, riqueza e felicidade. E, então, se pedíssemos que manifestassem o desejo supremo na vida, a maioria pediria felicidade. Porém, poucos de nós já encontraram a verdadeira felicidade, e nós não a encontramos devido ao modo como a procuramos, como se procurássemos uma agulha em um palheiro. A maioria de nós não só não sabe onde procurar a felicidade como, também, nem começou. E, assim, criamos uma espécie de caça à felicidade. Mas não se obtém felicidade dessa maneira. Não é preciso ir à caça para encontrá-la, como o caçador se perseguem animais selvagens. Ninguém jamais encontra a felicidade correndo pelo mundo todo atrás dela. Ela não está em nossa comida, nem em nossa bebida, não está em nossas roupas ou nos bens materiais, não está na emoção ou em viver momentos de diversão constantemente. Não está na excitação do sistema nervoso. Não vem da satisfação dos desejos ou de posses. No entanto, de alguma forma, a maioria das pessoas parece pensar que a felicidade pode ser encontrada assim como as pessoas encontram ouro, e que, da mesma forma, há uma grande dose de sorte nisso. Por toda parte vemos pessoas tentando conseguir algo que o outro tem, e que na mente delas é indispensável para que se tornem mais felizes. Mas empilhar coisas ao seu redor, não importa a altura da pilha, nunca poderá lhe fazer feliz. Aqueles que estão sempre à procura de algo que os vai fazer feliz, de alguma extravagância que vai satisfazer seus desejos, são sempre candidatos à decepção. Muitas vezes, tarde demais, percebem que a busca de seus desejos só aumenta a verdadeira fome da alma, que o desejo é insaciável como o oceano, e clama cada vez
mais alto conforme suas demandas são atendidas. 3. A felicidade é o produto de uma atitude mental. Não vai lhe fazer bem algum correr o mundo todo tentando encontrá-la. Se não a levar consigo, nunca vai conseguir. Lá. A história está cheia de escombros de quem perseguiu a felicidade desesperadamente por toda a vida e jamais conseguiu pegá-la. Se perseguimos a felicidade, então, devemos lembrar que, onde quer que a procuremos, só vamos encontrar o que levamos conosco. Isso significa que a felicidade nunca pode ser encontrada fora de nós mesmos. Teô da filosofia da Bíblia enfatiza isso. O reino dos céus, pelo que se entende reino da felicidade, está dentro de nós. No entanto, em todos os tempos, a maioria das pessoas foi à caça de um reino de felicidade fora, e não dentro de si. A verdadeira felicidade é alcançada por meio do serviço digno aos outros, tentando fazer nossa parte no mundo. Pelo desejo de ser útil e com nossos esforços fazendo do mundo um lugar melhor para se viver. A verdadeira felicidade não vem de procurá-la fora e sim de escutá-la dentro de nós. Basta prestarmos atenção ao fato de que, em última análise, nossos anseios mais íntimos são pelas coisas mais simples, mais calmas, mais despretensiosas do mundo, por do sol, amizades, passeios tranquilos, flores, luar, pequenas gentilezas, palavras agradáveis, um pouco de ajuda pelo caminho, pequenos incentivos, amor e carinho. Nossa verdadeira felicidade não pode ser encontrada em nenhum outro lugar. Hoje eu vou parar de procurar a felicidade e encontrá-la onde estou. Lembrar que se eu for procurar a felicidade, o lugar é dentro de mim mesmo. Se sua vida não é tão feliz como você gostaria que fosse, se não está tão feliz como gostaria de estar, a felicidade que anseia não está escondida em nenhum lugar fora de você, ela está perdida em algum lugar dentro de si mesmo. Olhe para dentro e descubra o que está impedindo sua felicidade. Lembrar que a verdadeira felicidade não é encontrada procurando desesperadamente a roupa perfeita para vestir em um evento, um passeio, uma reunião, etc. Muitas vezes, ficamos presos à ideia de que a felicidade está na busca, na obtenção, na cobiça por alguma coisa que não temos, como uma casa mais bonita para convidar um novo amigo ou pessoa de quem gostamos para jantar. Se ao menos eu tivesse, dizemos, e ficaríamos felizes. Quanta felicidade você tirou de si, mesmo pensando que é algo que falta. A felicidade pode ser seu ativada, não há dever que subestimemos tanto quanto o dever de ser feliz. Robert Louis Stevenson. Poucas pessoas percebem que a felicidade pode ser cultivada. A maioria parece pensar que o poder de apreciar a vida é, em grande parte, hereditário, que não pode fazer muito para mudar sua situação. Na verdade, referindo-se ao seu próprio caráter ou ao de outro. Muitas vezes as pessoas falam de natureza, como se seu caráter fosse algo intrínseco, invariável. Mas nós podemos aprender, podemos mudar, podemos crescer. Quando o mundo era jovem, o cérebro humano era muito primitivo porque as exigências sobre ele eram, em grande parte, garantir proteção e aquisição de alimentos. Mas, aos poucos, houve demandas maiores que exigiram um desenvolvimento mais variado, e ele tornou-se extremamente complexo. Cada nova demanda da civilização fez um novo apelo ao cérebro, que respondeu ao chamado e se adaptou às necessidades
modernas. Nosso cérebro é muito adaptável, como mostram os efeitos que nossas diversas vocações provocam nele. Cada interesse que temos demanda algo diferente ao cérebro, e ele, portanto, desenvolve as faculdades e as características peculiares a esse interesse. Em outras palavras, o cérebro muda, para atender às demandas. Ele se modifica pelas diversas atividades e pelas motivações que lhe apresentamos, a fim de lidar com as situações que temos de enfrentar na vida. Por exemplo, a coragem. Muitas pessoas bem-sucedidas foram tão completamente desprovidas dessa qualidade, quando crianças, que isso chegou a ser uma ameaça às suas carreiras. Sua coragem foi desenvolvida com a ajuda de um treinamento inteligente, cultivando a autoconfiança, mantendo na mente uma sugestão de coragem, a contemplação de atos de coragem. No entanto, enquanto a maioria das pessoas reconhece que é verdade que o desenvolvimento de uma especialidade em uma carreira requer anos de preparação, e enquanto concorda que certos traços de caráter, como a coragem, podem ser aprendidos, persiste na convicção de que se deve relegar a realização da felicidade, que é importante para elas, mais que quase qualquer outra coisa, ao status de acidental, acreditando que isso acontece, se acontecer, sem a exigência de qualquer treinamento ou estudo especial, ao passo que tudo mais que vale a pena na vida requer tais dores infinitas. Esquece que a maioria das pessoas infelizes ficou assim gradualmente, desenvolvendo o hábito da infelicidade. O hábito de reclamar, de criticar, de procurar defeitos ou de resmungar por ninharia, e o hábito de procurar pelas sombras são alguns dos piores, especialmente no início da vida, e depois de algum tempo a pessoa se torna escrava deles. Conheço uma senhora que já passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor. Tudo em sua vida se relaciona com essa época. Ela não pode falar sobre qualquer assunto sem arrastar a conversa para a sua cirurgia. É sua desculpa para todas as suas falhas em assuntos domésticos. Quantas pessoas relutam em abandonar seus problemas? Têm vivido com eles por tanto tempo que se tornaram uma espécie de companheiros, e elas parecem ter um prazer mórbido em entretê-los, em exibi-los, e falar deles em todas as oportunidades que têm. Uma das lições mais difíceis da vida é aprender que somos, em grande parte, produto de nosso pensamento. Que nosso ambiente, nossa educação, nossos pensamentos recorrentes têm muito mais a ver com os resultados em nossa vida que a hereditariedade. Paulo foi realmente científico quando disse a seus discípulos: sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12:2. Assim, podemos educar a força de vontade para focar os pensamentos no lado positivo das coisas, naquilo que eleva a alma, formando um hábito de felicidade e bondade que enriquecerá a vida inteira. Felicidade, disse William George Jordan, é o maior parado show da natureza. Pode crescer em qualquer solo, viver sob quaisquer condições. Desafia o ambiente. Vem de dentro. A felicidade não consiste em ter, e sim em ser. Não em possuir, mas em desfrutar. É o brilho de um coração em paz consigo mesmo. Um mártir na fogueira pode ter a felicidade que um rei em seu trono poderia invejar. O homem é o criador de sua própria felicidade. É o aroma de uma vida vivida em harmônia com altos
Ideais. A felicidade e a alegria da alma na posse do intangível. É dever de todos cultivar uma natureza feliz e alegre, um olhar bondoso, o poder de irradiar boa vontade com relação a todos. Isso não só iluminará a vida dos outros, mas também o reflexo desse esforço gentil também ajudará a desenvolver essa primorosa personalidade, essa beleza de caráter e equilíbrio da alma, essa serenidade, que é a maior riqueza que conhecemos. Seja feliz, exclama um escritor, que é de grande ajuda. Depois de dizer tudo o que há para dizer sobre a tristeza da vida, a decepção e a dor, sobre o egoísmo e o mal que varrem a terra como sombras escuras, sobre a falta de seus dias e a certeza de suas noites, ainda erre esta bendita verdade de que o universo palpita com a canção da alegria. Uma das melhores ajudas para o sucesso é adquirir, e quanto mais cedo possível, melhor, o hábito de pensar que o melhor, não o pior, vai acontecer, que não somos criaturas pobres e miseráveis, perseguidas por todos os lados pelos inimigos de nossa vida e felicidade, mas que fomos feitos para ser livres do assédio das preocupações, da ansiedade, de sentimentos, que não fomos feitos para nos ocuparmos. Cultive uma veia filosófica de pensamento, recomenda ela Wheeler W. Cox. Se você não tem o que gosta, goste do que tem até que possa mudar a situação. Não desperdice sua vitalidade odiando sua vida, encontre algo nela que vale a pena curtir enquanto trabalha constantemente para fazer dela o que deseja. Seja feliz com alguma coisa todos os dias. Para o cérebro, isso é uma questão de hábito, e você não poderá ensiná-lo a ser feliz em um momento se permitiu que ele fosse infeliz por anos. Não devemos permitir imagens sombrias ou discordantes na mente. Imagens de medo, ocupação, egoísmo, ódio ou inveja. Mais do que permitiríamos que um ladrão entrasse em nossa casa. Devemos lembrar que esses pensamentos são piores que ladrões, porque eles roubam nosso conforto, nossa felicidade, nosso contentamento. Devemos apreender que esses inimigos não têm direito de se intrometer em nossa consciência. Vamos tratá-los como invasores, expulsá-los de imediato. E não permitir que pintem suas imagens de desespero em nossa mente, pois é quase impossível excluí-los quando eles entram, mas é relativamente fácil mantê-los fora quando apreendemos o segredo de excluí-los. E qual é o segredo? É o seguinte: pessoas que se habituaram à tristeza ou à melancolia são assim porque esses pensamentos predominam em sua mente. Simplesmente tendo pensamentos opostos elas poderiam produzir resultados opostos. Nosso estado de espírito é, em grande parte, um hábito mental não muito difícil de ser transformado. A história seguinte é de uma idosa, viúva de um soldado que havia sido morto na Guerra Civil, que foi a um fotógrafo para tirar uma foto. Ela estava sentada diante da câmera com o mesmo olhar severo, duro, ameaçador que causava medo nas crianças que viviam no bairro, quando o fotógrafo, tirando a cabeça para fora do pano preto, disse, de repente: ilumine um pouco seus olhos. Ela tentou, mas o olhar aborrecido e pesado ainda persistia. Mostre-se um pouco mais agradável, disse o fotógrafo em um tom indiferente, mas de comando confiante. Ouça aqui, retrucou a mulher rispidamente, se acha que uma velha desinteressante pode ter um olhar brilhante, que uma pessoa irritada pode se tornar agradável cada vez que alguém lhe pede,
você não sabe nada sobre a natureza humana. É preciso algo de fora para iluminar alguém. Ah, não, não. Isso é algo que você pode conseguir de dentro. Tente novamente, disse o fotógrafo, bem humorado. Seu tom de voz e seu jeito incutiram fé naquela senhora. E ela tentou novamente, dessa vez com mais sucesso. Bom. Muito bem. Você parece 20 anos mais nova, exclamou o artista ao captar o brilho passageiro que iluminou aquele rosto desbotado. Ela foi para casa com uma sensação estranha no coração. Aquele havia sido o primeiro elogio que ela recebia desde que o marido havia falecido, e desde uma lembrança agradável. Quando ela chegou ao seu pequeno chalé, ficou se olhando no espelho. Pode ser que haja algo nele, disse ela, mas vou esperar para ver a foto. Quando a fotografia chegou, foi como uma ressurreição. Seu rosto parecia vivo, com o perdido fogo da juventude. Ela olhou bem para ele, por um longo tempo, e então disse, com firmeza, deixando claro: se eu pude fazer isso uma vez, posso fazer de novo. Indo até o pequeno espelho acima de sua mesa, disse: ilumine-se, Catherine, e aquela luz brilhou mais uma vez. Mostre-se um pouco mais agradável, ordenou, e um sorriso calmo e radiante espalhou-se por seu rosto. Seus vizinhos logo comentaram a mudança que havia ocorrido nela. Senhora A, está ficando mais jovem. Como conseguiu isso? É de dentro para fora. É só se iluminar por dentro e se sentir bem. Toda emoção tende a esculpir no corpo a beleza ou a feiura. As preocupações, as paixões desenfreadas, a petulância, o descontentamento, cada ato desonesto, cada mentira, cada sentimento de inveja, ciúme, medo, cada um tem seu efeito no sistema e age de forma deletéria, como um veneno ou um deformador do corpo. O professor Henry James, de Harvard, especialista em psicologia, diz: cada pequeno golpe de virtude ou de vício deixa sempre sua pequena cicatriz. Nada que já fizemos é apagado, literalmente. Para ser bonito por fora, seja bonito por dentro. Ninguém pode ser realmente feliz ou bem-sucedido se não aprender a se tornar mestre de suas emoções. E o segredo é saber que você mesmo é o poder por trás do cérebro, que é uma ajuda maravilhosa para o autocontrole e a felicidade. Digamos que você não consiga controlar seu temperamento, que a explosão vem antes que tenha tempo de raciocinar. Já pensou que seu cérebro não é você? Que está absolutamente sob seu controle? Que essa grande máquina humana está fora da mente? Que você pode controlar cada pensamento e ministrar todas as emoções com o devido treinamento e, assim, sua máquina nunca vai correr solta, o cérebro nunca vai arrastá-lo? Você é a pessoa por trás do cérebro. Faça esse teste em sua vida. Observe que na presença de algumas pessoas você nunca pensaria em perder o autocontrole, independente da PR ou vocação. Existe alguém cuja presença evitaria que você perdesse as estribeiras mesmo nas circunstâncias mais provocantes. Todos nós conhecemos um homem, ou uma mulher, ou algum amigo diante do qual nada no mundo pode nos tirar nosso autocontrole. Pior outro lado, diante de um empregado, a quem talvez vejamos como simplesmente parte da máquina de nosso negócio, por quem não temos nenhuma admiração ou compaixão verdadeira,
ou em casa, onde talvez nos sintamos mais à vontade. Perdemos o controle a menor PR ou vocação. Isso PR ovo aqui. Podemos nos controlar infinitamente mais do que achamos. A pessoa de temperamento mais explosivo não demonstrará raiva em uma recepção ou um jantar para pessoas ilustres, não importa o insulto. Jamais pensaria nisso. Se tivéssemos consideração por todos, se respeitássemos até o mais humilde ser humano, como deveríamos, e se nos respeitássemos o suficiente, teríamos pouca dificuldade de nos controlar. Se pensar nisso e refletir muitas vezes, a felicidade vai se tornar habitual e um poder em suas mãos para muitas coisas boas, diz Margaret Stowe. Podemos cultivar o hábito de sempre ver o lado positivo das coisas. Todos nós temos o poder de exercer a vontade para direcionarmos nossos pensamentos a alvos que produzam felicidade e aprimoramento, em vez de seus opostos. Se sempre tentarmos nos mostrar felizes e agradáveis, mesmo se não nos sentirmos tanto assim, aos poucos o esforço se tornará um hábito. Podemos criar o hábito da felicidade começando com um máximo de pequenos prazeres, e não esperando por alegrias avassaladoras. Muitos não conseguem ter tempo para curtir as coisas agradáveis da vida. Pisamos nas violetas e nas pequenas lindas flores, tentando alcançar as flores maiores da vida. Esforçamo-nos muito para alcançar as grandes coisas, sendo que há grande diversidade de pequenas coisas, de pequenos prazeres, à medida que avançamos. É o que faz a vida feliz. É nosso esforço por grandes resultados que nos incapacita de desfrutar as pequenas coisas cotidianas. Que faz a maioria de nós receber só 1/10 das bênçãos do momento presente que estão à nossa espera. Um cometa passa como um flash diante de nossos olhos, mas a luz do sol é uma bênção diária, disse alguém, e uma planta seria tola se esperasse que um cometa aparecesse para fazer brotar suas flores. Existe pouca probabilidade de que você receba uma alegria extraordinária hoje, mas haverá abundância de pequenos prazeres. Faça o máximo com cada um. Curta o e-mail amigável que recebeu de manhã, a sala confortável onde você trabalha, o amigo agradável que você conheceu no jantar, a chance que teve de dizer uma palavra de encorajamento ao colega da sala ao lado que está longe de casa. A felicidade não é um mistério, mas também não é uma questão de sorte, como alguns querem nos fazer pensar. É uma das coisas mais práticas do mundo. E aquele que aprender a aproveitar ao máximo as pequenas bênçãos diárias dominará esse grande segredo com maestria. Talvez você ache que a rotina de sua vida é extremamente comum, insípida, insossa, mas isso não significa, necessariamente, que a vida é decepcionante. Só porque não tem o cor-de-rosa de seus sonhos da juventude, isso significa que você não criou o hábito da felicidade e, assim, não aprendeu a apreciar a vida como ela é. Ao seu lado pode haver outras pessoas que levam o mesmo tipo de vida que você, mas que encontram a felicidade nela. Você não ouve outras pessoas no trabalho, ou em condições de vida idênticas à sua, rindo com gosto? Elas encontram uma maneira de aproveitar as circunstâncias, enquanto você curte a tristeza. Elas conseguem encontrar alegria na vida, enquanto você não encontra nada de interessante nela. Quantas vezes, no entanto, ouvimos as pessoas expressarem a ideia de que não tiram muito proveito da vida.
É exatamente por ficarem tentando ver o quanto podem tirar da vida que acabam tendo tão pouco. As pessoas que colocam mais de si na vida são as que tiram o máximo proveito dela. Um fazendeiro pode muito bem ficar parado e ver quanto proveito pode tirar de sua fazenda sem semear. São as pessoas que mais dão à vida as que mais proveito tiram dela. Para muitos, a vida parece algo a ser saqueado, em vez de algo a ser cultivado ao máximo. Assim como o fazendeiro vai arar um determinado pedaço de terra de onde tenta extrair sua recompensa, você deve dar o máximo que puder à vida, torná-la o mais rica possível. Coloque amor e contentamento nela, ânimo e serviço altruísta, e, então, não vai sair por aí reclamando que a vida lhe dá tão pouco, que o mundo não tem recompensas para lhe oferecer. A verdadeira felicidade vem do cultivo, do desenvolvimento, do mais elevado que há em nós. O egoísmo nunca pode trazer felicidade, porque está constantemente desenvolvendo, ampliando sua natureza. Gananciosa, apegada, está constantemente incentivando a mesma coisa que nos leva para longe da felicidade. Você não vai encontrar a felicidade se não a vir com um coração puro, com uma mente limpa, um propósito nobre, com objetivo e desejo altruístas pelo bem-estar dos outros. O hábito da felicidade é tão necessário para nosso bem-estar quanto do trabalho ou qualquer outro, e é importante para cultivar a arte da felicidade saber que podemos obter prazer das experiências comuns de todos os dias. Que maravilha é ser capaz de sempre dar as costas a cada sombra que se aproxima, voltar-se para a luz, seja muita ou pouca. Nada contribui mais para o maior sucesso que a criação do hábito de ver o lado positivo das coisas. Seja qual for sua vocação na vida, quaisquer que sejam os infortúnios ou dificuldades que enfrente, decida, de uma vez por todas, que, aconteça o que acontecer, você vai ter o máximo possível de prazer verdadeiro todos os dias, que vai aumentar sua capacidade de gozar a vida, tentando encontrar o lado positivo de todas as experiências do dia. Decididamente, determine que vai ver o lado cômico das coisas. Não importa quão difícil ou inflexível seu ambiente seja, há sempre um lado ensolarado. A capacidade de provocar risos, mesmo em situações difíceis, vale mais que acumular uma grande fortuna a mais. Não conseguir fazer as pessoas sorrirem. Decida ser otimista, não ter nada de pessimista, levar sua própria luz do sol aonde quer que vá. Suponha que o caminho lhe pareça sombrio, que você não veja nenhuma luz, nenhuma abertura. Isso não é garantia de que não há saída, de que não terá nenhuma possibilidade de expressar o que está trancado dentro de você só porque está temporariamente preso a uma situação difícil e não vê como sair dela nesse momento. Espere, trabalhe e tenha fé. Não desperdice seu tempo com um desespero inútil. Cultive a felicidade. Ela embrece, uma porta que se fecha sempre significa que outra se abriu e cultive a felicidade como uma arte, ou uma ciência. Tenha tanta vergonha de ser infeliz como de estar sujo. Hoje eu vou começar cada manhã decidindo encontrar algo no dia para curtir a felicidade. Procure em cada experiência algum grão de felicidade. Você vai se surpreender ao descobrir que aquilo que parecia irremediavelmente desagradável tem um lado instrutivo ou divertido. Dar atenção ao quanto tenho para ser feliz.
Não importa quantos infortúnios tem na vida, neste momento. Também tem as mesmas estrelas, o sol, a lua aqui. Alguém que você acha que é mais feliz, tem as mesmas oportunidades de curtir a beleza, tem as mesmas oportunidades de conhecer alguém e começar uma amizade, um relacionamento afetivo, teve a mesma oportunidade de comprar este livrinho. Você tem um teto sobre a cabeça, uma casa aconchegante e água corrente. Assim como os outros. Lembrar que se não sou tão feliz como gostaria, sou eu. Mesmo que estou me perdendo, hoje vou viver a felicidade, em vez da tristeza. Shakespeare escreveu, nada é bom ou ruim, o pensamento é que faz as coisas assim. Não importa o quanto você ache que sua situação é desfavorável. Muitas pessoas no mundo teriam inveja do que você tem, das oportunidades que tem. Olhe ao seu redor e recorde a si mesmo tudo que você tem para ser feliz, que faria tantos outros no mundo felizes. Talvez não seja nada mais que ter água corrente em casa, um banho quente sempre disponível, um rádio para ouvir todos os grandes cantores e músicos de hoje e de ontem, dar música à sua vida para acalmar seu estado de espírito. Lembre-se que a felicidade não é somente resultado de grandes eventos. Uma pessoa não precisa de um iate, uma casa na praia ou viagens frequentes ao exterior para ser feliz. Muitas pessoas são felizes e nunca tiveram nada disso. Na verdade, nunca nem viram nada disso. A felicidade pode estar em dedicar algum tempo para brincar com seu bichinho de estimação, ou de seu vizinho, em parar e conversar com uma criança, em plantar um jardim e chegar um dia em que as flores em cima da mesa sejam as que você regou e cuidou, e as verduras, aquelas que você nutriu. Até a maturação, em chamar um amigo para andar de bicicleta ou fazer uma caminhada, ou viajar de carro para qualquer lugar. Lembre que a felicidade não tem de decorrer do fazer alguma coisa. A felicidade pode significar, simplesmente, tirar uma tarde para ler aquele livro que você vem adiando, para ir ao parque meditar, para ficar em casa e finalmente limpar a garagem, o sótão, o porão, seu escritório. Enfim, qualquer coisa que anda prometendo a si mesmo. Que faria? Decida ser feliz, pensar no melhor, em vez de no pior. Lembre-se do que disse Abraham Lincoln, a maioria das pessoas é tão feliz quanto decide ser. Riqueza e felicidade. O mundo é demais para nós, tarde e breve. Tomando e gastando, devastamos nossos poderes, pouco vemos da natureza que é nosso. Jogamos fora nosso coração, uma bênção sórdida. William W. Wordsworth. O poder atribuído às coisas materiais para nos outorgar a felicidade, para trazer alegria à vida, é imensamente exagerado. E, de fato, que desgraça seria se a riqueza fosse na verdade a fonte singular de felicidade, como muitas pessoas acham que é. Os ricos seriam sempre felizes e os pobres sempre infelizes. Felizmente, a riqueza por si só não faz pessoas felizes ou bem-aventuradas. Na verdade, uma das maiores decepções de muitos ricos é a descoberta de que não podem comprar a felicidade com seu dinheiro, que aquilo que o dinheiro pode comprar só satisfaz uma pequena parte de um ser imortal. O dinheiro ainda não fez um homem feliz, disse Benjamin F. Franklin. E não há nada em sua natureza para produzir felicidade. No entanto, apesar dessas precauções, apesar de algumas das mais ricas e mais felizes mentes do mundo
terem pertencido a pessoas que tinham poucos bens materiais. A grande luta de milhares de pessoas ainda é adquirir riquezas como um meio de obter felicidade. Que esses outros tinham era uma riqueza que nenhum dinheiro pode comprar, nenhuma inveja pode adquirir. E, no entanto, em vez de invejá-los, a maioria de nós inveja pessoas com grandes somas de dinheiro. Porque ver a prosperidade de outras pessoas impede que eu reconheça e desfrute de meus bens. Pior que eu deveria aproveitar menos o que é meu porque alguém tem mais? Pior que o fato de outras pessoas terem mais que eu deve diminuir o valor do que eu tenho. Porque eu deveria me depreciar e baixar a cabeça diante de pessoas que conseguiram reunir enorme quantia de dinheiro? O dinheiro é a medida das coisas que valem a pena? A quantidade de dinheiro vale mais que a pessoa? Se é a felicidade que buscamos, deve haver algo melhor. E mais rico infinitamente maior dentro de nós que o ideal de quantas coisas materiais podemos acumular sobre nós mesmos. Na verdade, a busca da riqueza, por si só, traz um grande número de inimigos com ela, inimigos que nos tentam a fazer muitas coisas que não são de nosso interesse, que deterioram nossa alma e viciam nosso caráter. Muitos ricos, por exemplo, chamam atenção pela ausência de seus nomes dentre aqueles ligados a causas nobres. Eles raramente dão aos pobres, nunca oferecem ajuda a causas nobres, não pertencem a nenhuma organização que tenha o objetivo de fazer o bem à humanidade. Ser rico em dinheiro e pobre em todo o resto não é ser rico, e sim ser pobre. Se nos concentrarmos na cobiça, se nossa atitude mental estiver sempre fixa no jogo de fazer dinheiro e em nossos próprios interesses, não haverá nada em nossos pensamentos para fazer nossa própria felicidade. Além disso, o que começou como um hábito evolui para um vício, e quando alguém se torna viciado, perde o sentimento de obrigação moral, deixa de reconhecer a verdade e o dever, desenvolve apenas uma astúcia maravilhosa para a aquisição daquilo que vai satisfazer seu desejo. Esse ambiente se torna impossível para as coisas que criam amor para viver. Nossas pensões básicas matam dentro de nós as mais tenras plantas, flores que irradiam doçura e beleza, alegria e felicidade. Riqueza traz várias novas obrigações, muitas vezes acompanhadas de complicações extras. Em vez de preencher um vazio, muitas vezes cria um. Robert Louis Stevenson reconhecia o grande impedimento que são as coisas materiais para o voo da alma ao céu. Certa vez, ele deu os parabéns a um amigo que teve a casa, grande e maravilhosa, incendiada. Stevenson entendia que, embora muitos pensassem que seriam perfeitamente felizes se pudessem ter dinheiro suficiente para ter a liberdade de satisfazer todos os seus desejos, ao tornarem-se ricos descobririam que o dinheiro muitas vezes traz espinhos para atormentar quem o possui. Nesse caso particular, a esposa do amigo de Stevenson estava se distraindo com um exército de criados e com a administração da grande residência. Uma das piores doutrinas já estabelecidas diz que a verdadeira felicidade é adquirida por meio de coisas materiais. Não é. A verdadeira felicidade não é medida pela quantidade de riqueza ou posses, e sim pela qualidade do coração e da mente. Uma grande conta bancária nunca pode fazer uma pessoa rica em felicidade. É a mente que faz um corpo rico. Ninguém
Será rico em felicidade, não importa quanto dinheiro ou propriedades tenha, se for pobre de coração. Quando perguntaram a um homem rico qual fora a obra em sua vida que lhe dera maior felicidade, ele respondeu que foi pagar a hipoteca da casa de uma mulher pobre, que estava sendo penhorada. Ao ajudar a salvar a casa de uma mulher pobre, ele havia obtido maior alegria e satisfação que em qualquer experiência de sua carreira empresarial. As pessoas mais infelizes que conheço constroem um próprio purgatório com suas falsas ideias de vida, colocando a ênfase nas coisas erradas, dando às coisas o valor errado. Recentemente, um trabalhador me contou a seguinte história: eu sou apenas um mecânico comum, e meu patrão fala como se eu fosse um fracasso na vida. Por que não tenho um negócio próprio e não fiquei rico? Ele diz que qualquer pessoa com um pingo de cérebro e ímpeto devia ser capaz de fazer fortuna nesta terra de oportunidades. Nós temos diferentes maneiras de estimar o que significa sucesso e felicidade na vida. Ele me olha de cima, me considera um Zé Ninguém, por que não posso morar no lado chique da cidade como ele, nem comprar um carro? Minha família não se veste como a dele. Meus filhos não podem se relacionar com as mesmas pessoas que os dele. Nós não pertencemos ao seu grupo social. Eu não sou convidado a ir a comitês, a conselhos administrativos, como esse homem. No entanto, verdade seja dita, eu tenho uma posição melhor na estima dos meus vizinhos que meu patrão. Ele é visto como um conspirador sagaz, astuto. As pessoas veem seu dinheiro, não ele. Elas se curvam diante da fortuna dele. Comecei a trabalhar para o Sr. B quando eu era jovem. Poucos anos depois cheguei ao cargo de mestre mecânico. Acho que tenho mais respeito por minha profissão do que ele tem pela dele. Uma bela peça, um trabalho bem feito me encantam como uma excelente pintura deleita um artista. Mas meu patrão parece ver seu negócio apenas como o meio mais viável de acumular dinheiro. Viver tão mergulhado no trabalho, como o patrão desse mecânico, ser engolido por uma vida complicada. Intimidado pelo empenho e pelo esforço, preocupação e ansiedade que acompanham seu negócio, não é ser verdadeiramente rico ou feliz. Sim, é verdade que se eliminarmos de nós tudo que aspira ao bem, ao belo e ao verdadeiro, se eliminarmos tudo, menos a parte essencial de nós mesmos, seremos capazes de experimentar a satisfação essencial, mas nunca conheceremos a felicidade que está disponível para nós. Como seres humanos, nosso maior objetivo na vida deve ser absorver em nosso ser a maior quantidade de doçura e beleza possível. Não é a posse de dinheiro que constitui a riqueza, que dá maior satisfação e desperta a consciência da nobre realização, ou que nos dá a certeza de que estamos cumprindo nossa missão e que lemos corretamente a mensagem selada que o Criador colocou em nossas mãos no momento do nascimento. As maiores riquezas estão fora do alcance do dinheiro, independem da fortuna e não podem ser perdidas nas flutuações da vida. A felicidade não pode ser comprada, nem o amor ou o respeito. Somente a fidelidade aos princípios enobrecedores e imutáveis pode dar felicidade permanente. Coisas materiais estão sempre mudando, sempre se esquivando, não há permanência, não há persistência nelas. Como disse Ralph Waldo Emerson, nada pode lhe trazer paz, exceto o triunfo dos princípios. Moderação no
Temperamento é sempre uma virtude, disse Thomas Paine, mas, em princípio, a moderação é sempre um vício. Ninguém pode ser realmente feliz se não tiver um alto ideal e um propósito grandioso na vida. Muitas vezes, a busca da riqueza financeira é inimiga dos princípios da vida simples, e cria, ao contrário, uma vida complicada, estressante, de esforço. E nós, seres humanos, somos constituídos de tal forma que a vida cúmplice não é propícia para nosso bem-estar ou nossa maior felicidade. Frequentemente, viajo uma longa distância para visitar uma casa muito humilde em Amesburg, Massachusetts. A propriedade inteira não vale mais que algumas centenas de dólares, mas o fato de que John G.R. Enlear Whittier viveu lá conferiu-lhe um valor absolutamente inestimável. Homens e mulheres atravessam continentes e oceanos para visitá-la. Admiradores e entusiastas do poeta levam de lá pedaços de madeira, flores silvestres, folhas e todos os tipos de lembranças para recordar que uma das pessoas de natureza mais nobre viveu lá. Milhares de pessoas neste país veem Whittier, o poeta simples, como um dos mais ricos tesouros que os Estados Unidos já produziram, e ainda assim, do ponto de vista comercial, tudo o que ele diz ou no mundo não vale mais que uma canção. E o que é verdadeiro para Whittier é verdade para muitos dos chamados pobres, em cujas casas e vida, muitas vezes, encontramos mais coisas que inspiram vida nobre, que elevam a vida acima do comum e sórdido, e que incentivam a alma a voos mais altos, que nas mansões de alguns milionários, onde podemos encontrar uma ostentação de riqueza em finos tapetes e tapeçarias, e mobiliário caro. Em outras palavras, uma fortuna em decoração, mas nada que revele qualidades espirituais de vida. Quem insultaria a memória de Whittier perguntando-se: ele era rico? Quem profanaria o nome de Lincoln perguntando quanto dinheiro ele deisou? E quantos ainda continuam acreditando que podem comprar felicidade? Ninguém ainda conseguiu subornar a felicidade real. Ela tem um preço, e tanto pobres quanto ricos podem obter. Lá é loucura por tanta ênfase no dinheiro e no que ele pode fazer. Com o dinheiro podemos, talvez, comprar prazeres momentâneos, mas dedicar toda uma vida à busca do dinheiro para esses momentos fugazes de recompensa é confundir prazer com felicidade. Não quero sugerir que a riqueza e a prosperidade são erradas, que pobreza é nobre, ou que todos os ricos têm caráter ignóbil. Mas se é a felicidade que você procura, deve haver algum motivo maior dentro de si para obter a felicidade duradoura. O dinheiro, para fazer as pessoas felizes, deve servir sua natureza superior, o desenvolvimento do bem nelas e nos outros. Somente aqueles que buscam o bem do outro, o bem-estar do outro, a felicidade do outro, podem encontrar a sua própria. Com a sensação do dever cumprido, homens e mulheres têm sido felizes em meio às circunstâncias mais adversas. Sem isso seriam miseráveis, apesar de terem suprido todas as carências mundanas. Só a riqueza da alma, a generosidade desinteressada, o amor ao próximo, as mãos que ajudam e os corações que se compadecem, constituem verdadeiras riquezas e preenchem quem os possui com a alegria de quem sabe que está cumprindo seu verdadeiro propósito na vida. O coração humano será sempre faminto. Infelicidade é a fome de cobiçar,
de perseguir, de obter. Felicidade, por outro lado, é a fome de dar. Ambas têm fomes gêmeas. Para sermos verdadeiramente felizes devemos deixar uma passar fome e alimentar a outra. E ainda assim, em todos os lugares, continuamos vendo pessoas deixando morrer de fome seu mais nobre crescimento, lutando incansavelmente para colocar um pouco mais de dinheiro no bolso. Multidões têm sacrificado familiares, casas, amizades, saúde, conforto e honra a si mesmo para apaziguar a febre horrível que os queima por dentro, a terrível ânsia da ambição por mais e mais, a perpétua fome e sede, que nunca estão satisfeitas, que sufocam todas as suas aspirações mais nobres, que afligem tudo o que é bom, delicado e sensível em sua natureza, até que ficam insensíveis e não respondem mais a tudo o que é bonito, doce e verdadeiro. Não é um espetáculo lamentável ver um ser humano nas garras loucas de um objetivo ganancioso? Essa pessoa está morta para tudo o que há de melhor na vida. Não aprecia a glória e a grandeza, a sublimidade da existência. Ai de quem atender a uma ambição de riquezas e a seguir cegamente, de quem esperar que ela lhe dê paz de espírito quando se realizar. Quanto mais avidamente uma ambição é alimentada, mais voraz é seu apetite. É como a água de fogo na história encantada, quanto mais a vítima bebia dela, mais ardia sua febre. Para sermos verdadeiramente felizes devemos ter dentro de nós uma fome, uma inclinação para ajudar os outros, proporcionar-lhes felicidade na vida. Deve haver, dentro de nós, uma valorização pelo que somos, não pelo que temos. Deve haver a capacidade de apreciar ao máximo todas as situações da vida. Isso é o que contribui para a felicidade. Aqueles que têm riqueza, sem esses propósitos mais elevados, logo se afastam da felicidade. Se você não incorporar essas qualidades à sua vida, se não as afirmar como traços e princípios necessários para sua própria evolução e aprimoramento, a verdadeira felicidade sempre lhe escapará, e você nunca vai conhecer a alegria e a satisfação da vida verdadeira, mesmo que tenha milhões de dólares. Hoje eu vou examinar minhas prioridades. Você está dando mais importância a fazer dinheiro do que a entrega de si mesmo? Cancela ou adia o tempo e o carinho para a sua família, pedindo-lhes que entendam que seu trabalho exige muito de você? Foi para isso que se casou? É para isso que tem uma família? Perguntar-me se estou vivendo ou simplesmente sobrevivendo. Neste último caso, o que pode fazer para mudar? Anotar meus princípios mais profundamente arraigados. E depois ver se estou comprometendo qualquer um deles com meu trabalho, a fim de ganhar dinheiro, em caso afirmativo. O que pode fazer para restaurar o equilíbrio? Para restabelecer a preeminência de seus mais caros princípios, aqueles que fazem que você se sinta útil, rico de espírito, e não apenas de dinheiro. Ver se estou usando o dinheiro que ganho para gerar felicidade ou apenas para satisfazer um prazer, um desejo. No mundo de hoje, de altos preços de automóveis e alto custo da tecnologia, é fácil acreditar que você deve ter sempre o mais novo equipamento, o mais novo dispositivo, etc., quando, na verdade, o que tem atualmente está lhe servindo bem. Dinheiro que está gastando para obter o mais recente, a dívida que está assumindo, impede-no de sair para jantar, de ir a um show, a uma peça de teatro, de fazer um piquenique no parque com seu cônjuge, com seus
filhos? Ou, se ainda não é casado, impede-o de agradar a si mesmo indo a um show, a uma peça de teatro, jantar fora, ver um filme, etc. Separar parte de minha renda para o dízimo. Existem muitas fontes de felicidade espiritual na vida: a orquestra sinfônica ou o grupo de dança comunitários, a rádio não comercial, a igreja, o templo, o centro de yoga, de meditação, etc. Cada uma dessas organizações tem unidades de captação de recursos, ou faz solicitações periódicas de ajuda financeira para que possam continuar lhe fornecendo aquilo com que você se nutre. Separe algum dinheiro para doar a essas organizações. Não precisa ser muito. A doação é o que vai lhe trazer felicidade. O sucesso e a felicidade são para você. Há muitas evidências de que fomos feitos para coisas grandes, sublimes, para a abundância, não para a pobreza. Falta e carência não se encaixam em nossa natureza divina. O problema, porém, é que não temos nem metade da fé no bem que está disponível para nós. Não ousamos nos entregar ao desejo de nossa alma, seguir nossa fome divina e pedir sem limites a abundância que é nosso direito nato. Em vez disso, quando pedimos, são coisas pequenas, e esperamos coisas pequenas, espremendo nossos desejos e limitando nosso suprimento. Não nos atrevemos a pedir o pleno desejo de nossa alma, não nos abrimos o suficiente para permitir um grande fluxo de coisas boas. Pensamos com limitação. Não lançamos o desejo de nossa alma com aquela fé abundante que envolve uma confiança sem reservas, e que recebe em conformidade com ela. A rosa não pede ao sol só um pouquinho de luz e calor, pois é da natureza dele lançar-se sobre tudo que vai absorvê-lo e bebê-lo. A vela não perde sua luz ao acender outra vela. Nós não perdemos e sim aumentamos nossa capacidade de amizade sendo amigáveis, dando a abundância do nosso amor. Um dos grandes segredos da vida é aprender a transferir a corrente total da força criativa universal para nós mesmos, e como usá-la de forma eficaz. Se cada um de nós entendesse, dominasse, essa lei da transferência, multiplicaríamos nossa eficiência 1.000.000 de vezes, porque, então, seríamos cooperador co-criador da grande força criativa da vida. Quando reconhecermos que tudo vem da grande fonte infinita e que flui livremente para nós, quando chegarmos à perfeita sintonia com o infinito, todas as coisas boas do universo fluirão espontaneamente para nós. O problema é que restringimos o fluxo por atos, pensamentos errados. Não fique sempre pedindo desculpas pela falta disso ou daquilo. Cada vez que você diz que não tem nada apropriado para vestir, que nunca tem coisas que os outros têm, que nunca vai a lugar nenhum ou faz coisas que os outros fazem, simplesmente está entalhando cada vez mais fundo uma imagem desesperadora. Enquanto recitar esses detalhes desafortunados e se afligir com suas experiências desagradáveis, sua mente não vai atrair aquilo que você quer, não vai trazer aquilo que remediará suas duras condições. Sua atitude mental, sua visualização mental deve corresponder à realidade que você procura. Quando aprender a arte de ver com opulência, não com avareza, quando aprender a pensar sem limites, quando aprender a não se enforcar com a limitação do pensamento, quando a injustiça, o desejo de tirar proveito de seus irmãos for removido de sua vida, aí sim
você vai descobrir que aquilo que está buscando também está procurando você, e vão se encontrar no meio do caminho. A prosperidade começa na mente, mas é impossível com uma atitude mental hostil a ela. Não podemos mentalmente atrair opulência com uma atitude miserável que afugenta o que almejamos. É fatal trabalhar para uma coisa e esperar outra. Não importa quanto tempo esperemos a prosperidade, uma atitude mental pobre vai fechar todos os caminhos para ela. Opulência e prosperidade não podem entrar pelos canais de pensamentos de pobreza e de fracasso, pois a tessitura da teia é obrigada a seguir o padrão. Temos de pensar a prosperidade antes de chegar a ela. Temos de criá-la mentalmente primeiro. Quantos de nós assumem como certo que existe uma abundância de coisas boas neste mundo para os outros? Conforto, luxo, casas chiques, bens, roupas, oportunidade de viagens, lazer, mas não para nós? Nós nos acomodamos na convicção de que essas coisas não nos pertencem. E, assim, colocamos grades entre nós e a abundância. Cortamos a abundância de nossa vida. Tornamos a lei do suprimento inoperante para nós, fechando-nos para ela. A limitação está em nós mesmos, não na vida. Uma das maiores maldições do mundo é a crença na necessidade da pobreza. A maioria das pessoas tem forte convicção de que alguns devem, necessariamente, ser pobres, e muitos acreditam que nasceram para ser pobres. Mas ninguém precisa ser pobre no planeta. A Terra está cheia de recursos que ainda quase não tocamos. Temos sido pobres no meio da abundância simplesmente por causa de nossos próprios pensamentos limitantes. Estamos descobrindo que os pensamentos são coisas que estão incorporados à vida e fazem parte do caráter. E que se abrigarmos pensamentos de carência, se tivermos medo da pobreza, da falta, essas ideias de pobreza se incorporarão à tessitura de nossa vida e nos transformarão em um ímã para atrair mais pobreza. Ainda não está escrito que tem de ser difícil ganhar a vida, que devemos nos virar só para sobreviver, para conseguir algum conforto, que temos de passar todo o nosso tempo sobrevivendo, em vez de vivendo uma vida abundante, plena, livre e bela está destinada para nós. Se mantivermos pensamentos de abundância, de que ela é nosso direito nato, que possuímos desde crianças, então, assim como para as crianças, ganhar a vida será mero incidente. Decida se vai virar as costas para a ideia de pobreza e esperar a prosperidade com vontade, persistir nos pensamentos de abundância, ideais opulentos, que são condizentes com sua natureza, tentar viver na realização da abundância para realmente se sentir rico, opulento. Isso vai ajudá-lo a alcançar o que deseja. Existe uma força criativa no desejo intenso. O fato é que vivemos no mundo que criamos, somos criações, resultados de nossos próprios pensamentos. Cada um de nós constrói seu próprio mundo, por meio dos hábitos de pensamento. Podemos nos cercar de um entorno de abundância ou de carência, de plenitude ou de necessidade. Fomos feitos para aspirar, olhar para cima, não para baixo. Fomos feitos para coisas grandiosas, não para viver apertados na pobreza. Não é a vida ou as circunstâncias, e sim a atitude da pobreza, a estreiteza de nosso pensamento que nos limita. Se aprendermos a confiar sem reservas que a vida é uma fonte de suprimento infinito que sempre dispõe de tempo de plantio e de colheita,
nunca saberemos o que é necessidade. Mas a maioria de nós não tem boas opiniões acerca de nossas possibilidades, não esperamos nem metade de nós mesmos. Não exigimos a abundância que nos pertence, por isso, a pobreza, a falta de plenitude, a incompletude de nossa vida. Não exigimos o suficiente. Ficamos satisfeitos com muito pouco das coisas que valem a pena. A intenção era que vivêssemos uma vida abundante, que tivéssemos muito de tudo que é bom para nós. Ninguém está destinado a viver em situação de pobreza e miséria. A falta de qualquer coisa desejável não é natural da constituição de qualquer ser humano. Pense que você é uno com aquilo que quer, que está em sintonia com isso, de modo a atraí-lo. Mantenha sua mente concentrada nisso vigorosamente. Nunca duvide de sua capacidade de obter o que deseja, e, então, vai seguir em direção a isso. A pobreza é mais frequentemente uma doença mental. Se você sofre com ela, se é uma vítima dela, vai ficar surpreso ao ver quão rapidamente sua condição vai melhorar quando mudar sua atitude mental. Em vez de manter uma imagem limitada, de pobreza, volte-se e fique diferente para a abundância e a fartura, a liberdade e a felicidade. A prosperidade vem por meio de um processo mental perfeitamente científico. Aqueles que se tornam prósperos acreditam que serão prósperos. Eles creem em sua capacidade de ganhar dinheiro. Não começam com a mente cheia de dúvidas e medos, o tempo todo falando de pobreza, pensando em pobreza, andando e se vestindo como mendigos. Eles se voltam para aquilo que estão tentando e estão determinados a obter, e não admitem a imagem oposta em sua mente. Multidões de pessoas neste país trabalham duro, mas perderam a esperança, a expectativa de prosperidade. Algumas se mantêm pobres por medo da pobreza, concentrando-se na possibilidade de passar necessidade, de não ter o suficiente. O terror da pobreza, a preocupação constante em pagar as despesas, o medo de que a terrível época de vacas magras vai não só fazê-lo infeliz, mas também desqualificá-lo para se colocar em uma condição financeira melhor. Carregando esse tipo de pensamentos, você está, simplesmente, aumentando uma carga que já é muito pesada. Não importa quão sombrio seja o prognóstico, ou quão aparentemente limitado seja seu ambiente, recuse categoricamente ver tudo aquilo que seja desfavorável para você, qualquer condição que tenda a escravizá-lo, qualquer coisa que possa impedi-lo de expressar o melhor que há em você. Baseados em qual filosofia podemos esperar que pensamentos de pobreza, de carência e necessidade produzam prosperidade? Nossas condições serão correspondentes a nossas atitudes e ideais. Temos tendência a obter o que esperamos, e se não esperarmos nada, não receberemos nada. O rio não pode subir mais alto que seu manancial. Ninguém que espere permanecer pobre pode se tornar próspero. Não diga a si mesmo, qual é a utilidade disso? As grandes fusões de empresas estão engolindo as chances. Em pouco tempo a maioria vai ter de trabalhar para poucos. Não acredito que nunca vou fazer nada além de levar uma vida simples de uma maneira humilde. Nunca vou ter uma casa e as coisas que os outros têm. Estou destinado a ser pobre, um Zé Ninguém. Você nunca vai chegar a lugar nenhum com essas ideias.
Quem espera prosperidade está criando dinheiro em sua mente sem parar, construindo mentalmente sua estrutura financeira. Antes de tudo, deve existir uma imagem mental de prosperidade. Um edifício, afinal, é construído, primeiro, com todos os seus detalhes, na mente do arquiteto. O empreiteiro só coloca as pedras, os tijolos e os outros materiais em torno da ideia. Todos nós somos arquitetos. Tudo o que fazemos na vida é precedido por algum tipo de plano. Não é preciso ser uma grande pessoa para colocar o material em volta da ideia para criar a imagem mental. Isso não é um sonho ocioso, é um planejamento mental, uma construção mental. O verdadeiro sonhador é o CRente, o empreendedor. Pobre não é só aquele que tem pouca ou nenhuma propriedade, e sim aquele que é pobre de ideias, de compaixão, de poder de apreciação, de sentimentos. Os verdadeiramente pobres são aqueles que cultivam opiniões pobres de si mesmos, de seus próprios destinos, de suas habilidades para ir além, que cometem o crime da autodepreciação. O que nos faz pobre é a penúria mental. Os grandes realizadores fazem relativamente pouco com as mãos, eles constroem com o pensamento. São sonhadores práticos. Sua mente alcança o oceano infinito de energia e cria suas oportunidades, assim como a semente alcança o solo fértil infinito à sua volta e faz brotar a árvore. Para sermos prósperos devemos assumir uma atitude próspera. Saber poupar não se compara com a eficácia dos resultados da obediência às leis da opulência. Devemos pensar de forma opulenta. Nossa atitude mental em relação àquilo que nos esforçamos para conseguir e o esforço inteligente que aplicamos para realizar esse desejo são, em última análise, a medida de nosso alcance. Devemos nos sentir opulentos no pensamento. Devemos exalar confiança e segurança em nosso próprio comportamento e jeito de ser. Vamos na direção de nosso foco. Se nos concentrarmos na pobreza, se carência e necessidade predominam em nosso pensamento, o resultado será condições miseráveis. Antes que possamos vencer a pobreza na vida temos de vencer a pobreza mental. Como o pensamento traz o sucesso? Uma pessoa forte, hipnotizada na crença de que não pode se levantar da cadeira, torna-se impotente para fazê-lo até que se livre desse pensamento. Uma pessoa frágil, revigorada pela necessidade de salvar uma vida, pode carregar outra mais pesada que ela mesma para longe do perigo. Ambas as situações poderiam, em algum sentido e com razão, ser qualificadas como estritamente físicas, mas, nos dois casos, a atitude mental, e não a capacidade física, foi o que determinou o resultado. Quando, portanto, uma tarefa a ser feita depende somente de uma atividade mental, como a maioria dos tipos de sucesso, o poder do pensamento e a atitude mental para conseguir resultados deve ser muito maior. Eu gostaria que fosse possível impressionar todas as pessoas com o imenso poder que a mente tem para realizar o sucesso, todos os conquistadores do mundo. Seja nos campos de batalha, nos negócios ou em lutas morais, venceram devido ao espírito com que fizeram o que tinham de fazer. A crença em limitações ambientais, a convicção de que não podemos mudar nossa situação, que, na verdade, somos vítimas das circunstâncias, é responsável pelo enfraquecimento de nossas faculdades de conquistas e a
Sabotagem de nossa capacidade executiva, o que causa trágicos e incalculáveis fracassos, bem como grande parte da pobreza e da miséria da humanidade. Essa crença é, infelizmente, a norma, embora produza condições anormais. Dominar nossas próprias circunstâncias é nosso direito nato, mas adotamos a fraqueza e a limitação. Temos reivindicado a pobreza, a miséria e a escravidão no lugar de riquezas, felicidade e liberdade. Mas como podemos sair da miséria se não pensarmos e acreditarmos que podemos? Existe alguma ciência que permita podermos quando pensamos que não podemos? Existe alguma filosofia segundo a qual se pode subir sem olharmos para cima? Existe alguma maneira pela qual se pode ter sucesso quando se pensa, fala e vive o fracasso? Nós não podemos seguir em direções opostas ao mesmo tempo. Enquanto não apagarmos as palavras destino, não posso e dúvida de nosso vocabulário, não poderemos subir. Não poderemos ficar mais fortes enquanto abrigarmos crenças acerca de nossa fraqueza. Não poderemos ter certeza na presença da dúvida, não poderemos ser felizes enquanto vivermos em nossas misérias, infortúnios. Também não poderemos esperar ser saudáveis e fortes, sempre pensando e falando sobre nossa saúde precária, dizendo que nunca seremos robustos, assim como não podemos esperar que nossas faculdades executivas sejam fortes e vigorosas enquanto ficamos eternamente duvidando de nossa capacidade de fazer o que nos prontificamos a realizar. Nada enfraquece mais a mente e a torna totalmente imprópria para o pensamento eficaz quanto o constante reconhecimento de nossa dúvida em nossa capacidade de realizar. A maioria das pessoas que fracassam começa duvidando de sua capacidade de fazer as coisas que tenta, pois ao admitirem a dúvida na mente deixam que um inimigo entre em seu território, um espião que vai traí-los. A dúvida pertence à família do fracasso, e se for admitida e não expulsa, vai nos levar a pensar pegue leve. Relaxe, desista quando ficar difícil e espere, além de outros membros de sua família. Quando essa família entra na mente, atrai outras qualidades como elas, e é aí que reside o fim da ambição. Seus anseios de prosperidade e de realização serão todos inúteis enquanto você cultivar esses pensamentos. Eles vão esgotar sua energia e destruir seu poder de atrair o sucesso. O fracasso em BRIV estará em ascensão em sua mente, em suas ações. No momento em que admitir fraqueza, em que confessar a derrota, acabou. Não há esperança para a pessoa que perdeu o vigor, que desistiu da luta. Não há nada que se possa fazer. Se mantivermos eternamente o pensamento de que estamos acabados e que não podemos nos levantar, que o sucesso é para os outros, não para nós, nos ajustaremos a esses pensamentos e tornaremos impossíveis quaisquer outras condições diferentes dessas que pensamos. Como alguém pode esperar ter sorte se está sempre falando de seu azar? Enquanto pensar que é um pobre verme miserável, é isso que você vai ser. Você não pode ir acima de seu pensamento, não pode ser diferente de sua concepção de si mesmo. Se você realmente acredita que é azarado, assim será. Não existem remédios ou influências no mundo que o possam afastar dessa condição enquanto você não mudar seu pensamento, e uma reversão do pensamento trará uma reversão das condições do corpo, tão certo como o sol e a chuva
fazem abrir as pétalas de um botão de rosa. Não há nenhum mistério nisso, é puramente científico. Pessoas que fazem grandes coisas são poderosas em suas afirmações. Elas têm enorme capacidade positiva, não sabem o que significa negativo. Seu poder de afirmação e sua convicção na capacidade de fazer são tão fortes que o contrário não acontece com elas. Quando decidem fazer uma coisa, têm certeza de que vão conseguir fazê-la. Elas não estão cheias de dúvidas e medos, não importa quantos outros possam zombar e gritar maluco. Na verdade, quase todos os grandes homens e mulheres que têm impulsionado o progresso já foram chamados de excêntricos. O mundo chamou de sonhadores. No entanto, devemos as bênçãos da civilização moderna à confiança sublime de tais homens e mulheres em si, na fé indomita em sua missão que nada poderia abalar. Se Copérnico e Galileu houvessem desistido quando foram denunciados como excêntricos e insanos? A ciência de hoje é construída sobre a confiança inabalável deles de que o mundo era redondo e que a Terra girava ao redor do Sol, em vez de o Sol ao redor dela. A colossal fé em si mesmo, muitas vezes, estimula o antagonismo e até mesmo a ridicularização, mas é uma qualidade essencial para toda grande conquista. Sem essa fé sublime, essa confiança na missão, como poderia a frágil donzela aldeã Joana de Arce conduzir e controlar o exército francês? Sem esse poder, como ela poderia ter liderado aqueles milhares de homens valentes como se fossem crianças? Essa confiança divina multiplicou seu poder 1000 vezes, e até o lhe obedeceu. A autoconfiança, a confiança absoluta é uma força criativa que gera, produz e realiza, ao passo que a falta de confiança derruba, aniquila e destrói. Uma forte fé em si mesmo, ao eliminar dúvidas, incertezas, faz maravilhas ao poder de concentração. Porque retira os motivos de distração. Torna possível uma constante impulsão para frente, sem dispersão de energia. Pessoas bem-sucedidas, em todos os tipos de empreendimentos, têm esse espírito de afirmação invencível, ao passo que, se analisarmos os fracassados, veremos que a maioria não tem muita fé em si mesmo. Não tem a abundante autoconfiança que marca as pessoas bem-sucedidas. A mente não pode agir com vigor na presença da dúvida. Uma mente vacilante torna a execução vacilante. Deve haver certeza, ou não haverá eficiência. O ignorante que acredita em si mesmo, que tem fé em que pode fazer aquilo a que se comprometeu, muitas vezes põe no chinelos eruditos, em quem o excesso de cultura e perspectivas mais amplas costumam provocar um aumento da sensibilidade, uma diminuição da autoconfiança e fraqueza de decisões, pela constante comparação de teorias conflitantes. Nunca permita que você ou qualquer outra pessoa abale sua confiança em si mesmo, que destrua sua autossuficiência, pois isso é o fundamento de toda grande conquista. Quando a confiança acaba, toda a estrutura cai. Se tiver confiança, ainda há esperança. Para você. Autoconfiança, fé inabalável e sem limites em si mesmo, que às vezes equivale à ousadia, é absolutamente necessária em todos os grandes empreendimentos. Outro olhar para a felicidade. Tinha aquela indefinível beleza que resulta da alegria, do entusiasmo, do êxito, e que é, nem mais nem menos, a harmonia entre temperamento e as circunstâncias. Flaubert,
descrevendo Madame Bovary. Todos já vivemos momentos de pura felicidade, quando nós e o mundo somos dominados por um êxtase maravilhoso, louco, de beleza, de alegria, de importância, de embriaguez, mais maravilhosas que nunca, e pareciam acenar para ele. O menino decidiu que no dia seguinte visitaria a bela casa. Na manhã seguinte, foi. A estrada era poeirenta e o sol ardia, mas o pequeno viajante seguiu firme, e ao pôr do sol encontrava-se do outro lado do vale. Mas o que ele ficava olhando de sua choça era apenas um velho celeiro em ruínas. E as janelas maravilhosas não eram de ouro e sim de vidro comum. E sujo e quebrado, também. O que teria acontecido com a bela casa que ele havia visto do topo da colina? Cansado e com sede, o menino se jogou no chão e chorou amargamente. Finalmente, levantando a cabeça e olhando para o alto do vale, viu, em meio às lágrimas, sua própria casinha no cume do Mor-R-O. E eis que as janelas eram um flamejante pedaço de ouro. Como somos iguais a esse menino! A grama do vizinho é sempre mais verde. A beleza e a glória da vida estão sempre muito longe, em outro lugar, em outro momento. Diferente de onde estamos e do que estamos fazendo. Esperamos que em algum momento futuro entremos em nossa própria linda casa com janelas de ouro. Graças a alguma magia, ao dinheiro ou ao que ele pode comprar, vamos encontrar a felicidade. Mas essa noção de felicidade é uma miragem, e nenhum ser humano jamais pegou, e nunca pegará, a sedutora ilusão que está sempre acenando na distância. No entanto, e infelizmente, continuamos tentando. Parece que estamos possuídos de um desejo insatisfeito, que passamos a vida tentando encher. Estamos muito decepcionados com o que a vida nos deu. Não encontramos o futuro que vimos. Quando chegamos à idade que na juventude havíamos imaginado que estaríamos livres de cautela e ansiedade, com nossas aspirações já satisfeitas, vemos que nossa vida é bem ordinária, bem monótona, bem comum, e muitas vezes está longe de ser feliz. Nossa visão, que de longe parecia tão bonita, foi diminuída quando chegamos ao local de onde ela vinha, e ainda vem até nós de um além, que sempre regride. E, assim, chamamos de felicidade eterna uma ilusão, uma fantasia, e nesse meio tempo, dificilmente qualquer um de nós está satisfeito com o que tem. Estamos sempre à procura de alguma coisa grande para nos fazer feliz, dinheiro, uma grande oportunidade, coisas vagas que normalmente não sabemos descrever. E todas essas coisas que vão nos fazer realmente felizes estão sempre em algum lugar em um futuro sombrio. E enquanto não chegam, dizemos, com certa sensação óbvia de fracasso, que o que temos são coisas pequenas, simples, e na forma como falamos fica claro que essas coisas pequenas e simples não têm valor para nós. Assim, podemos concluir que a natureza da felicidade se baseia em coisas grandiosas que podem ser compradas com dinheiro. Mas o dinheiro nunca teve a fama de comprar felicidade. Quantas músicas nos dizem isso? No entanto, continuamos nos acotovelando pela vida, lutando desesperadamente para nos apossarmos das coisas que acreditamos que nos farão felizes, e eis que, na maioria das vezes, no momento em que as conseguimos, desaparece o encanto com que nossa imaginação as havia revestido. Quantas vezes achamos que o bem material que
Desejávamos ontem não é o mesmo hoje? Ele não dá o prazer que PR ometeu. E, por isso, não estamos mais perto da satisfação que antes. Então, voltamos nossa atenção para outro bem material, algo que achamos que agora vai nos PR encher, só para descobrir, quando o conseguimos, que é repetimos a mesma experiência. Decepção, desilusão. Ele não preenche o vazio em nosso coração. Não satisfaz a fome interna de nossa alma. Não conseguimos ser felizes com as coisas do jeito que elas são, por isso, estamos sempre lutando pelo que não temos. No entanto, a maioria de nós realmente não sabe pelo que luta. Quantas pessoas insatisfeitas que você conhece poderiam lhe dar uma ideia clara e consistente de que condição poria um fim à infelicidade delas? Nós dizemos, boa saúde me traria felicidade. Mas, então, pensamos, o que é uma boa saúde sem um relacionamento amoroso? Então dizemos, boa saúde e um relacionamento amoroso me trarão felicidade. Mas, então, pensamos, de que adiantam essas coisas sem dinheiro? E então dizemos, boa saúde, um relacionamento amoroso e dinheiro me trarão felicidade. Mas depois pensamos, bem, claro, uma relação afetiva. É uma coisa maravilhosa de se ter, mas, enquanto não chega, eu não deveria ser capaz de encontrar a felicidade sozinho? É assim, indefinidamente. Vamos perseguindo nossos próprios pensamentos, na esperança de que eles nos revelem o que é nossa felicidade. A verdade é que as coisas que realmente fazem a vida valer a pena são muito simples e estão ao alcance de todos nós. A felicidade não é um monopólio. Ninguém pode encurralar a felicidade. Ela está à venda no mercado da vida de cada um que esteja disposto a pagar o preço. E o preço é aquele que todos podem pagar. Andrew Carnegie disse que daria 10 milhões de dólares para ter mais 10 anos de vida, mas toda a sua riqueza não poderia comprar-lhe nem um instante a mais de tempo. O dinheiro também não tem o poder de comprar o amor, a amizade ou a compaixão, quando estamos sofrendo. As coisas mais doces, mais desejáveis que conhecemos podem ser compradas simplesmente com algo acessível a todos nós, a bondade e a disposição de valorizar. A luz do sol, com sua química maravilhosa, opera milhões de milagres a cada momento, em mudinhas. Enquanto pinta imagens de cor gloriosas nas flores, nas plantas, na paisagem. Nunca vi um nascer do sol que não me desse a sensação de nascer do sol, disse o PR proprietário de uma rede de lojas de departamento e carteiro americano, John Vanamaker. E esse sol glorioso é uma dádiva gratuita para todos nós. É possível para cada um de nós, por meio das capacidades de nossa própria alma, ter esse espírito harmonioso que encontra serenidade e verdadeira felicidade na vida de todo dia. Lincoln disse que a maioria das pessoas é tão feliz quanto decide ser. E ele estava certo. Tudo é matizado por nossos pensamentos. A fonte de toda a felicidade está dentro de nós. A beleza que vemos na natureza e que sentimos na música está dentro de nós. E aí está o segredo. Todos nós já ouvimos isso, e a esta altura talvez já soe como um clichê, não como verdade. Mas é verdade. Se ou chermos a atitude mental da beleza à vida,
descobriremos que a vida é bela. Se trouxermos uma atitude mental de descontentamento, ela será decepcionante. Se o tempo todo nos treinássemos para ter apenas os pensamentos certos, construtivos, felizes, alegres, úteis e altruístas, logo nos tornaríamos extremamente felizes. Porque, afinal de contas, a felicidade é um estado mental. Seu grau de felicidade ou infelicidade de hoje é resultado de seu pensamento. Como um estado mental, a felicidade não é simplesmente uma consequência do que você pensa a respeito de sua conduta em relação a si mesmo, é também consequência do que você pensa a respeito de sua conduta para com os outros. Uma vida egoísta nunca contempla a verdadeira felicidade. A ganância e a inveja nunca a alcançam. Metade da infelicidade do mundo é causada pela inveja que temos dos outros e pelo desejo de possuir o que eles possuem e, assim, desperdiçamos as bênçãos que teríamos se nos sentíssemos satisfeitos com o que possuímos. Metade do mundo está farejando errado na caça à felicidade, disse o poeta canadense Henry Drummond. As pessoas acham que consiste em ter e obter em ser servidas pelos outros. Ela consiste em dar e servir aos outros. Cada ação nobre, cada ato altruísta, cada pequena ajuda ao próximo, cada bom serviço à humanidade, cada aspiração elevada e pensamento útil, inevitavelmente, trazem uma quantidade de felicidade que corresponde ao altruísmo e às boas intenções do ato. Isso não significa que a vida fica livre de tristezas e perdas. Mas as lutas, as decepções e as dificuldades não têm por objetivo nos entristecer, e sim nos fortalecer, pois, se não lamentarmos e reclamarmos, receberemos força para superar tudo. Quando ouço pessoas resmungando e reclamando, sempre penso em uma velhinha cuja vida estava cheia de tristezas e decepções, mas que nunca perdeu a alegria e a serenidade. Quando lhe perguntaram, um dia, o segredo de seu doce otimismo, ela respondeu, eu tenho um livrinho dos prazeres. No início da vida, resolvi que toda noite eu ia registrar alguma experiência agradável que houvesse vivido durante o dia. Isso me deu o hábito de ver as coisas alegres, em vez de ver a tristeza de minha vida. Assim, não importa quantas nuvens escuras haja, eu sempre sou capaz de ver um pouco da luz do sol brilhando. Muitos dias, segundo ela, era difícil ver a luz, porque ela havia tido uma família grande e perdera todos os parentes. Além disso, sofrera com muitas doenças e muitas perdas financeiras, que a deixaram muito pobre. Mas, apesar de suas aflições e da pobreza, ela conseguiu encontrar algo pelo que agradecer todos os dias da vida. As pessoas que vivem a vida com infelicidade não veem nada para se alegrar e ser feliz. Não só perdem um volume enorme de prazer e alegria de verdade, como também prejudicam seriamente sua capacidade de conseguir o que querem. Seriedade demais deprime as faculdades mentais, diminui sua eficiência. A vida deve ser cheia de brincadeiras, divertida, cheia de luz e alegria. Seja como a velhinha, que tinha um livro dos prazeres. Crie o hábito de procurar algo com que se alegrar. Comece, primeiro, procurando só uma coisa por dia, e, depois, procure duas coisas todos os dias. Depois, 3. E, em seguida, uma por hora. E depois,
uma a cada momento. E então, você vai dominar o segredo da felicidade. Hoje eu vou ouvir meu coração, em vez de as pessoas no mercado. Quando quiser saber mais sobre felicidade. Parar de desejar a felicidade e começar a vivê-la. Começar a me esforçar para viver de acordo com as palavras de W. Leon Henry Channing. Viver contente com poucos recursos, buscar elegância. Em vez de luxo, requinte, em vez de moda, ser digno. Não respeitável, e rico, não endinheirado, estudar muito. Pensar calmamente, falar gentilmente, agir com franqueza, ouvir estrelas e pássaros, pequeninos e sábios, com coração aberto, suportar todos. Alegremente, fazer tudo bravamente, esperar oportunidades, nunca ter pressa. Lembrar as palavras de A Oração da Serenidade de Reinhold Niebuhr. Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar as que eu posso e sabedoria para distinguir uma da outra. Notas. 2. Tradução livre de T.R. Eco de Sartor Resartus, de Thomas Carlyle, não publicado no Brasil, N.da. T. 3. Trecho de O Caminho da Prosperidade, de James Allen. Editora Clio, 2012. N.da. T. Trechos de O Poder do Subconsciente Joseph Murphy. Conteúdo. Seu subconsciente como parceiro no sucesso.